Você conseguiu fazer aí na sua casa um gelato de qualidade igual de gelateria italiana? Super, super de qualidade. Me surpreendi. Parece uma coisa muito distante. Você falar, vou conseguir fazer isso, né? Eu vou conseguir dar essa cremosidade no meu gelato. O gelato feito em casa tá bem mais saboroso do que o gelato da gelateria. A esposa estava junto, o sorvete de pistache que você faz é mais gostoso mesmo Ô, do que mas esse aqui. antes você já tinha feito algum gelato na vida? Não, nunca tinha feito. Nem Ah, imaginava como é que era o processo. entendi. Até foi um processo bem rápido, assim. Até nem imaginava que em tão pouco tempo ia estar fazendo gelato, né? O pessoal tudo tá gostando. Até agora só elogios. Você conseguiu fazer aí em sua casa um gelato de qualidade igual de gelateria italiana? Melhor. Faço para minha família, basicamente. Eu sou cirurgião e gosto de cozinhar, gosto de passar o final de semana com a minha família. Sempre saiu gelato nota 10, assim. Espetacular, espetacular, muito bom. Legal. E eu tinha isso, uma vontade de aprender, mas eu achava impossível, de coração. Ficou muito bom. O de pistache ficou perfeito, perfeito. Ficou melhor do que a gente comprava aqui no shopping. Ficou uma delícia. Eu estou fazendo uns 9 sabores. Olá, eu sou Rafael Reale Ambrosin e eu prometo que se você acompanhar as 3 aulas desse curso, você vai conseguir fazer aí na sua casa um gelato italiano com a qualidade de uma gelateria italiana. Assim como eu faço na minha casa e assim como outras pessoas fazem na casa delas, usando o meu método. Sou Robson Saldanha, aluno do Rafael Reale Ambrosin. Tela com chocolate belga 70%. Cremosidade desse produto que é feito em casa, na cozinha de casa, tá? Esse é o de frágola, morango. O banoffee, que eu adoro, que é uma base, como eu já falei, uma base banana com doce de leite e castanhas caramelizadas. O de frutas vermelhas. O interessante é que vocês percebam a cremosidade desse gelato feito em casa, tá, gente? Existem gelaterias que você não encontra isso. Sempre admirei o mundo do gelato, mas não sabia absolutamente nada desse mundo. Achava que era um monstro, um bicho de 7 cabeças. Esse daqui é o gelato de creme, tá? Entenderam a cremosidade disso? Maravilhoso, né? E é isso aí. Eu agradeço muito ao Rafael por tudo que ele me direcionou nesse mundo, tá? E me ajuda até hoje. E ó, se você tiver qualquer tipo de sorveteira, seja caseira ou profissional, ótimo. Se você não tiver sorveteira, não tem problema. Eu mesmo comprei a minha sorveteira só depois de 1 ano e meio fazendo gelato em casa. E eu vou ensinar ao longo do curso como fazer sem sorveteira. Sejam muito bem-vindos, eu sou criador do método Gelateria em Casa e hoje nós estamos aqui para começar o nosso curso de gelato italiano, que será dividido em 3 aulas, sendo hoje a primeira, amanhã a segunda aula e na quinta-feira a terceira aula. Eu preciso que você preste bastante atenção, pois essas 3 aulas ficarão disponíveis por poucos dias. E tudo que eu vou te trazer nesse curso é para te mostrar exatamente tudo o que você precisa para preparar o seu gelato italiano aí na cozinha da sua casa. Agora, por que você deve escutar sobre como fazer gelatos italianos em casa de mim? Antes de mais nada, eu acho importante explicar quem sou eu e como surgiu o meu método de ensino. E tudo começou lá atrás, quando eu decidi viver o meu sonho. O sonho de criança. Desde criança eu sonhava em morar aqui na Itália. Aí eu decidi vim para cá na cara e na coragem, cheguei aqui sem a menor ideia do que ia acontecer. Eu estava totalmente perdido, tentando me adaptar à mudança. Realmente eu não sabia o que fazer da vida ainda. E um dos lugares que eu comecei a frequentar bem pertinho de casa era uma gelateria. Então eu sempre estava por ali, às vezes tomava gelato, às vezes ia só para sair de casa um pouco, para tentar conversar, porque eu mal falava italiano ainda. Até que depois de algumas semanas, o dono perguntou se eu queria trabalhar lá com eles. E eu aceitei, claro, com medo danado, porque eu nunca tinha feito nada parecido. Aliás, eu achava até que eu nem ia gostar muito, que eu não tinha mão para isso. Mas estava aqui, em outro país, outra cultura, ninguém me conhecia, então eu vi como uma oportunidade, eu confiei que eu era capaz. Fui lá. Nos primeiros dias, eles me ensinaram a servir os gelatos, então eu aprendi a espatular o gelato, colocar o gelato em cima do cono
E claro que foi um desastre, porque eu colocava o primeiro sabor, aí quando eu ia colocar o segundo sabor, o primeiro caía do outro lado. Então foi bem tenso no começo, mas depois eu peguei as manhas e aos poucos eu fui ganhando confiança e fui melhorando. E trabalhando lá, eles faziam os gelatos e me pediam para degustar, para experimentar, para eu aprender o que era, para conhecer o sabor, com o que era feito, né? Quais os ingredientes foram usados, e aquilo era uma delícia. Tinha em torno de 40 sabores diariamente. E aí, imagina que ruim, né? Ter que provar gelato de pistache, de chocolate e tudo de primeira qualidade, porque eu tive sorte de ser apresentado para esse mundo dos gelatos justamente uma gelateria como manda a tradição italiana, que faz gelato artesanal, com bons ingredientes. Então eu podia experimentar. Só que, claro, não é que eu podia comer o quanto eu quisesse. Eu podia experimentar uma colherzinha de um sabor, uma colherzinha do outro, participar dos testes, né, de novos sabores. Mas quando eu queria comer um gelato inteiro, eu tinha que pagar, é claro. E o gelato não é que custa tão barato que a gente pode repetir 2 ou 3 vezes. Ainda mais se for uma família de 3, 4 pessoas. Mas eu queria um jeito de poder comer mais gelato sem gastar muito, ter a liberdade de abrir o meu congelador, poder escolher o sabor que eu quisesse, colocar os acompanhamentos que eu quisesse. E aí veio uma grande ideia, né? Eu falei, se eu aprender a fazer gelato em casa, eu vou poder comer o quanto eu quiser. Se der vontade de repetir, eu vou poder repetir sem me preocupar. Se eu quiser colocar os acompanhamentos, coberturas, avelãs, eu vou poder colocar. E aí eu pensei, tô feito, né? A ideia é maravilhosa, agora ninguém me segura. Mas claro que a nossa mente sempre arranja um jeito de querer fazer a gente desistir, antes mesmo de tentar. Antes de tentar, a gente já fala que não vai dar certo. E a minha mente fazia isso, ficava martelando. Como que você vai fazer gelato sem ter as mesmas máquinas que tem na gelateria? Só que eu queria muito, eu insisti. Então eu fui numa biblioteca, eu peguei um livro e comecei a estudar sobre o gelato italiano. Esse primeiro livro que eu li contava a história do gelato italiano. E esse livro abriu a minha mente, me deu confiança para eu seguir nessa minha ideia de fazer gelato em casa. E por quê? Porque a máquina da gelateria não foi criada antes do gelato. Por muitas décadas, e isso até pouco tempo atrás, o gelato italiano era feito de forma manual. Aí eu falei, se faziam sem máquina, por que eu não posso tentar também? Então eu comecei, ficava atrás de receitas, fui pegando tudo que era livro em biblioteca, porque era gratuito, procurei também internet, e olha, na internet eu consegui achar um monte de receita que se dizia ser gelato, mas adivinha só, eu ia lá, comprava tudo, fazia os gelatos e era uma decepção. Nada de ficar igual aos gelatos da gelateria. E hoje eu bato o olho, eu sei que 99% das receitas de gelato que tem na internet são receitinhas só para ganhar curtida, seguidores, mas enquanto eu era leigo eu não entendia isso. E aí o gelato ficava diferente do que eu via diariamente na gelateria. Ou ficava muito duro, ou derretia muito rápido, muita sensação de gordura na boca. Toda receita tinha ovo, algumas ficavam com gosto de gelo. E eu não sabia se eu tinha comprado algum ingrediente errado ou se eu tinha errado a mão mesmo ali na hora de fazer. Mas cada gelato que eu fazia era uma decepção. E não é que o gelato ficava horrível. Ficava gostoso até, mas a minha referência era o gelato que eu via todo dia na gelateria. Eu queria o de casa fazer igual o da gelateria, mas não chegava nem perto. E eu não me conformava, e eu não aceitei isso. Então eu comecei a pesquisar mais ainda, só que querendo achar uma solução na internet, eu quase fiquei maluco, porque é uma enxurrada de informação, cada um fala uma coisa, e olha que eu estava bebendo diretamente da fonte, procurando artigos da internet italiana, que é a pátria do gelato. Até que depois de uns meses tentando, eu falei, para por aqui, eu não aguento mais ter que ficar tomando gelato que não ficou bom só para não jogar fora. Tomar o gelato que vier, sem estrutura, com gosto de gelo, gelato cheio de creme de leite só para dar volume, mas com aquele gosto de gordura que inibe todos os outros ingredientes.
todos os gelatos com gosto de ovo. Poxa, eu quero o máximo do prazer quando eu tomasse o meu gelato. Sentir o sabor, dizer que eu alcancei a gelateria, que ficou tão gostoso quanto o da gelateria. Eu queria ter o prazer de sentir o sabor e dizer que eu passei a gelateria, que ficou mais gostoso do que o da gelateria. Ter o prazer de olhar o gelato e dizer para mim mesmo que eu era capaz de conseguir, de fazer com excelência. Ter a sensação de dever cumprido depois de dedicar o meu tempo naquela preparação. Então eu falei, chega, eu moro no país que é a pátria do gelato, eu trabalho com gelato, eu falo de gelato o dia inteiro, então eu quero me tornar um entendedor de gelatos italianos para saber exatamente o que funciona e o que não funciona. E a partir daí eu comecei a investir em cursos, comprar livros mais atuais, frequentar as feiras aqui da Itália mais importantes do mundo do gelato. Com isso eu passei a produzir gelato e fiz toneladas e toneladas de gelato no laboratório da gelateria que eu trabalhava. E fui juntando todo esse conhecimento para fazer testes dentro da minha casa. E eu já perdi muitos ingredientes fazendo os meus testes, eu desperdicei muito tempo e muito dinheiro, mas por uma causa valeu. Eu consegui colocar todas as informações num passo a passo e assim eu criei um método para que qualquer pessoa possa fazer em casa um gelato igual de uma gelateria. Seja para consumo próprio ou para ganhar uma renda extra, se assim você preferir. E quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo, pois mesmo eu que não tinha nenhuma habilidade na cozinha, funcionou. Então, está comprovado, o método funciona assim. E tenho muitas pessoas que também conseguiram, mesmo não tendo sorveteira em casa. Eu mesmo fui comprar uma sorveteira só depois de muito tempo. Primeiro eu peguei gosto por inventar e fazer os meus próprios gelatos, depois eu tinha certeza que era isso que eu queria, fui lá e comprei a minha sorveteira. Além disso, eu quero te dar uma outra dica. Ao preparar o seu gelato, conecte-se com o seu emocional. Muitas pessoas amam preparar alimentos, dizem que é terapêutico, se sentem bem depois de preparar alguma receita, mas não sabem o porquê. E é realmente mágico. Procure lembrar da sua mãe, da sua avó, quando você era criança. Ela lá, cozinhando, preparando receitas com um semblante no rosto, em momentos de paz, que estava emocionalmente conectada com o que estava preparando. E especialistas dizem que sempre que há um sofrimento emocional na nossa vida, é por algo que a gente não tem controle. Ou a gente está sofrendo, ansiosos por algo que vai acontecer lá no futuro, ou a gente está sofrendo por algo que já aconteceu no passado e a gente não tem como mudar. E por que criar as próprias receitas e preparar o gelato em casa nos faz bem? Porque a gente fica conectado com o tempo de agora, do hoje, no tempo real que a gente está vivendo. E a gente se desconecta dos sofrimentos passados e do futuro. E é essa paz que fazer o gelato em casa nos proporciona. Ao longo do tempo eu percebi que o gelato pronto na mesa, na hora de consumir, eu considero a cereja do bolo, é o fechamento com chave de ouro. Quer maior prazer do que comer algo gostoso? Só que antes dele tem a criação, a escolha dos ingredientes, a preparação, o acompanhamento. E esses passos podem se transformar em momentos únicos de prazer e criatividade com você mesmo, ou você mesma. Quando eu percebi que fazer os meus gelatos em casa refletia diretamente no meu bem-estar, eu decidi que deveria compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. E olha a mensagem que eu recebi da Carla Soares. Muito obrigada pela oportunidade que você me deu. Como eu te disse, estava sem rumo e além de me fazer bem inventar novas receitas, as tentativas, me fez despertar que uma nova oportunidade financeira pode surgir. É só acreditar. E fantástico, né? Que bom que eu não dei ouvido para aquela vozinha lá atrás que ficava na minha mente tentando me fazer desistir. Ok, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é começar a entender o gelato italiano. E aqui eu quero falar uma coisa. O gelato italiano é conhecido pelo uso de bons ingredientes, pela textura, pelo sabor intenso, o equilíbrio dos ingredientes, bons valores nutricionais. E ao participar de um curso de gelato, o objetivo não é acumular receitas,
mas adquirir entendimento mais profundo para que você consiga fazer na sua casa gelatos com todas essas características que eu citei, igual de uma gelateria. Portanto, para aqueles que estão aqui buscando somente baixar um PDF com todas as minhas receitas, sem o desejo de se aprofundar, sem ter nenhum conhecimento desse mundo fascinante do gelato italiano, talvez seja melhor você procurar em um outro lugar, ok? Agora, para você que quer aprender sobre o gelato italiano, ou para você que já conhece, que assim como eu tem paixão pelo gelato e quer se aprofundar nesse mundo, vamos seguir que tem muita coisa boa para a gente. É claro que em um curso de gelato a gente vai fazer gelato também, e a gente vai fazer na hora certa. Voltando lá, a primeira coisa que a gente precisa é começar a entender o gelato italiano. E eu falo isso porque muita gente me pergunta, por que o gelato italiano é tão mais gostoso do que qualquer outro tipo de sorvete? E a melhor forma de poder explicar é fazendo uma comparação com outro tipo de sorvete. Então, se a gente pegar, por exemplo, o sorvete de pote do supermercado, que é o chamado sorvete industrial, quais são as principais diferenças entre o gelato italiano que eu faço em casa e o sorvete de pote lá do supermercado? Primeiro, os ingredientes que são utilizados. E falar sobre os ingredientes utilizados pela indústria não é que tem muito mistério, porque ele não é feito com produto fresco. Quantas vezes você comprou um pote de sorvete considerando a foto da embalagem? Você olha a foto, bem visível, né? Tá lá bem grande, e você vê uma florzinha e uma fava de baunilha ao lado. Tá escrito lá, bem grande e legível, sabor baunilha. Agora, quantas vezes antes de pôr esse pote no seu carrinho, você procurou na embalagem as letrinhas minúsculas da lista de ingredientes, para saber se lá dentro tem baunilha? E olha, se você não tem esse costume de olhar a lista de ingredientes, eu sinto te dizer, mas provavelmente você nunca tomou um que tivesse realmente baunilha lá dentro. O que tem são aromatizantes sintéticos, corantes para atingir o produto. E esse é um exemplo, ó. Olha o que diz sobre o sabor. Sorvete sabor chocolate maltado, sorvete sabor chocolate branco com flocos de chocolate e sorvete sabor morango com flocos sabor chocolate. Agora vamos ver a lista de ingredientes. Dá uma olhada aí se foi utilizado morango nesse sorvete. E olha aí, ó, não tem escrito morango, ou seja, não tem morango nesse sorvete. O que tem é aromatizante. E quando a gente procura um pouco mais, a gente acha a informação. Olha lá, ó, aromatizante sintético idêntico ao natural. Quer dizer, só enganou o seu cérebro, porque morango mesmo nem em sonho tem ali dentro. Já o gelato italiano é artesanal, é feito com o máximo possível de produtos frescos. Eu estou dizendo de uma fruta, do leite, do creme de leite. Se eu quero fazer um gelato de chocolate sensação, porque eu gosto ou para lembrar a minha infância, até porque eu comi muito desses bombons, poxa, eu vou usar morango para fazer o gelato. Se o sabor que eu quero fazer é de morango e de chocolate, eu vou usar morango e vou usar chocolate. Depois a gente passa para os açúcares, que é a quantidade de açúcar que é colocada. Visto que é um dos ingredientes mais baratos da receita, é onde a indústria se aproveita para preencher o peso e economizar ao mesmo tempo. Coloca mais do ingrediente mais barato, claro. E aproveitando que eu estou falando de açúcar, eu já vou ensinar também que o açúcar não serve somente para adoçar e realçar o sabor. O açúcar tem um papel importantíssimo na estrutura do gelato. A gente consegue adaptar a receita para que o gelato fique macio no ponto certo para ser consumido, de acordo com a temperatura do congelador. Sabe quando você tira o gelato ou um sorvete mesmo do congelador e ele está muito duro? E por que está muito duro? Porque ele está numa temperatura mais baixa, ou seja, mais fria do que era para ficar. Então, ele congela muito. Se você fizer o teste e colocar um copo de água no seu congelador, essa água vai congelar completamente. Agora, se você colocar um copo de água com açúcar dentro, ou vai congelar só um pouco da água, ou não vai nem congelar. Isso por causa do açúcar.
Quanto mais açúcar tiver e também que tipo de açúcar tiver ali dentro, vai determinar o quanto da água vai congelar, se vai congelar ou não. Isso porque o açúcar é anticongelante. E continuando, outra principal diferença entre o gelato italiano e o sorvete de supermercado é a quantidade de ar que é inserida na mistura. Vamos ler junto essa informação, ó. Eu vou ler para você aquela parte em vermelho. A injeção de ar no sorvete faz com que ele chegue a dobrar o seu volume, 100% a mais de ar e muitas vezes até ultrapassar, chegando a 120%, alargando substancialmente a margem de retorno, de modo que essa possa ser dividida entre distribuidores e revendedores e custear a infraestrutura de transporte e armazenamento. A indústria de sorvete, entretanto, ainda fica com uma boa fatia do lucro. Gente, em outras palavras, conseguir fazer dobrar o volume do sorvete ali dentro te dá a falsa sensação de mais quantidade. Visualmente dá a sensação que você está comprando muito mais barato e levando muito mais para casa. Na verdade é o contrário, você está pagando um produto que metade daquele conteúdo é ar. Você não vê o ar, mas ele está ali. E o ar é considerado um ingrediente. É um ingrediente importante também no gelato. Tem que ter ar, mas a indústria injeta ar propositalmente. Parece que tem um monte de sorvete e na verdade ele só está inflado. E por isso que o sorvete de supermercado tem aquele sabor fraco. Mesmo que tivesse ingredientes de verdade ali dentro, um morango, uma baunilha, com essa quantidade de ar inibe qualquer outro sabor. E a gente, quando não sabe disso, acaba caindo nessa armadilha. E funciona. Pode ver, eles conseguem pagar distribuidores, revendedores, infraestrutura de transporte e de armazenamento e ainda sobra uma boa fatia para a indústria. E está escrito no site ali, não sou eu que estou inventando. Eu coloco novamente na tela o sorvete napolitano. Olha a medida que é evidenciada. Volume 1,5 litro. Não é peso. Não tem 1,5 kg ali dentro. Se a gente for ver o peso, ó, 789 gramas. Ou seja, metade do que a gente acha que está levando para casa. E novamente eu digo, o ar é um ingrediente importante. Tanto do gelato italiano quanto no sorvete industrial. Precisa ter ar no gelato para dar maciez, para ficar mais quente na boca. A criação de cada receita é feita já com o intuito de fazer incorporar ar, mas de forma natural e não mecânica. A diferença é que no gelato que eu faço em casa, a quantidade de ar que é incorporada é em torno de 20% e de forma natural, não 100%, 120% como a indústria faz, injetando ar de propósito na receita. E aí, ó, um potão desses no Brasil, que custa entre 30 a 40 reais, metade do que você está comprando ali é de ar. Além de pagar por um produto que é de baunilha, mas que não tem baunilha, de morango, mas que não foi feito com morango, ainda está pagando pelo ar que foi injetado ali dentro. E olha, até agora eu comparei industrial versus artesanal, mas eu digo, se dê a oportunidade de aprender sobre gelato italiano, experimentar os seus gelatos tendo a certeza de quais ingredientes foram colocados ali dentro. E aí você consegue identificar e se proteger dos truques que estão por trás da receita, que a gente nem percebe. Nesse caso, eu nem estou me referindo somente à indústria, mas tem gelaterias e sorveterias que se dizem artesanais também, mas também te enganam. Olha esse exemplo. Essa foto quem mandou foi o Gilberto, ele também é apaixonado por essa área, e a mensagem que ele escreveu foi essa. Sábado eu fui passear com a minha esposa em tal cidade que eu escondi ali, em Minas Gerais. Fui conhecer a melhor sorveteria de lá. Esse de pistache é saborizado artificialmente e com pedaços de castanha de caju trituradas para simular o pistache. Na foto ali, só pela cor do pistache, já dá para começar a desconfiar que pode ter alguma coisa estranha. O gelato natural de pistache não tem esse verde aí. Da mesma maneira que a gente vê um gelato de morango muito vermelho. Não é natural. Ele pode até ter sido feito com morango de verdade,
Mas o gelato depois de pronto, ele não vai ficar com um tom vermelho escuro. Se tiver, é porque colocaram um corante junto. E essas partes ainda são visuais. E eu consigo identificar porque eu estou há muitos anos estudando o gelato italiano. Tem outras partes que você só percebe depois de consumir. Quando não cai bem, quando a gente se sente pesado, quando fica voltando. Aí vem a dúvida, né? O que será que colocaram ali dentro? Qual a qualidade da gordura que colocaram ali dentro? Então acho que deu para ter uma boa ideia de introdução de características do gelato italiano, do como o gelato italiano, para quem não vive aqui na Itália, pode parecer uma simples sobremesa gostosa, mas que é tratado como bom alimento, um alimento completo, com bons ingredientes. E se tem uma coisa que a gente não pode duvidar é da seriedade do italiano em relação ao alimento. A gastronomia, o alimento artesanal cultivado aqui na Itália. Por que todo mundo quer vir aqui para a Itália tomar gelato? Essa fama de o país da gastronomia. Até tem uma curiosidade que aconteceu comigo. Quando eu pensava em morar aqui na Itália, eu tinha o desejo de me envolver na cultura italiana. Então, eu fiz escola quando eu cheguei aqui, escola de língua italiana. O que mais me impressionou foi que os termos usados na gramática, eles são ligados à gastronomia. Os exercícios eram a partir de receitas. Por exemplo, conjugação de verbo, tinha uma receita lá de pão, de torta. E aí a gente tinha que montar o passo a passo da receita em determinado tempo verbal. Eu misturarei os ovos com farinha, deixarei a tigela para bater na geladeira, acenderei o forno a 200 graus e assim por diante. E, gente, quando eu vi aquilo, primeiro eu fiquei muito surpreso, né? Aí eu comecei a fuçar mais no livro e eu vi que a base do ensino é em cima disso. Então dá para ver o quanto eles dão valor para os alimentos, para a gastronomia em geral, tá? Tá enraizado na cultura do país. Então não é à toa que o gelato italiano tem esse status e é considerado top em qualquer lugar do mundo. Beleza? Agora é o seguinte, tem uma receita de gelato que é maravilhosa, que a gente vai preparar, uma delícia, com cara de gelato italiano mesmo, decorado, maravilhoso. A receita de cheesecake com a decoração de um crumble de amêndoa, um espetáculo. E para finalizar, um contraste com o sabor do queijo, uma calda cítrica de laranja, mexerica, uma delícia também. Vamos lá. Então a gente vai começar com um crumble de amêndoa. Hoje a gente vai fazer o crumble. Eu vou repassar rapidinho os ingredientes, mas tem tudo anotado no e-book que eu mandei no grupo do WhatsApp. Se você não pegou, não tem problema, continua aqui, presta atenção, quando acabar você vai lá e pega, ok? O mais importante agora é você pegar uma caneta para anotar os pontos que você acha importante e depois conseguir fazer a receita aí. A gente vai usar manteiga, farinha de amêndoa também e açúcar mascavo, ok? 35 gramas de cada um deles, totalizando 120 gramas e também uma pitada de sal. É mais ou menos uma ideia do que vai ser usado para 1 kg de gelato, ok? Vamos lá, modo de preparo. Para fazer o crumble de amêndoa, então eu escolhi esses ingredientes que eu coloquei na lista. Lembrando, açúcar mascavo eu escolhi só para ser um pouco particular, mas você pode colocar também outro tipo de açúcar, ok? Então a gente vai unir. Quem tiver batedeira, quiser colocar na batedeira, pode colocar em batedeira. Quem não tiver, quem preferir fazer à mão, como eu vou fazer aqui, dá certo também. Vamos lá, eu vou misturar então os ingredientes. Olha lá, tem a manteiga, farinha, o açúcar, a farinha de amêndoa e uma pitada de sal. E agora misturar. Ok, aqui já virou uma massa, ó. Poxa, fazendo na mão, em torno aqui, acho que eu fiquei 4, 5 minutos misturando bem.
O importante é isso, ele virar uma massa, virar um bolo e tá pronto. Agora o que eu vou fazer? Colocar em uma forma com papel manteiga e a gente coloca no forno a 170 graus, ok? 170 graus por alguns minutos até perceber que deu uma dourada. Fica bem pouco tempo, percebeu que deu uma dourada, é hora de tirar. Então vamos lá, ó. Vou colocar em uma forma, espalhado, 170 graus por alguns minutos. David wasn't a big man. He only had a few rocks in his hand. But he knew, yeah, he knew what he could do, yeah. So when Goliath came... Bom, tirei do forno, já deu uma boa dourada. O que acontece? Quando a gente tira do forno, ele tá muito mole ainda, né? Ó, ele tá mole e agora quando esfria vai começar a ficar crocante e aí a gente faz o quê? Começa a quebrar em pedacinhos. He put on that brave bright grin and he let that slingshot do what it was made to do. Show him that you're not afraid. Show him that you're not afraid. When worries try to fight you, don't let them get in the way. Finalizando, ó, eles ficam em pedacinhos menores, alguns pedacinhos maiores, mas a maioria, ó, pedacinhos bem pequenos para a gente colocar no gelato, ok? Tá pronto o crumble de amêndoa. Depois de pronto, conserve em geladeira até que a gente prepare o gelato. Agora eu preciso finalizar para terminar os últimos preparativos da aula 2, que vai ser liberada amanhã também às 7 horas da manhã. Na aula 2 eu vou revelar como é possível que você faça em casa gelatos mais gostosos do que de gelateria, gastando bem menos do que você gastaria para tomar um gelato num shopping, por exemplo. Além, claro, da gente continuar a preparação do nosso gelato. A gente só começou e tem muita coisa boa ainda. Relembrando essa aula, hoje eu contei a minha história, a origem do meu método de ensino. Eu falei também de como o gelato italiano influenciou diretamente no meu bem-estar quando se tornou um hobby na minha vida. Além de compartilhar histórias de outras pessoas que também se beneficiaram aprendendo a fazer o gelato italiano em casa comigo. Eu falei também o porquê do gelato italiano ser considerado o melhor e mais gostoso tipo de gelato que existe. E passei também a primeira parte do nosso gelato, o crumble de amêndoa, que vai dar um crocante especial na receita. Ó, vai avisando o pessoal aí que vai ficar divino. E se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar um link aqui nessa página para você poder entrar na comunidade do Facebook, que é exclusiva para os participantes do curso. E lá eu vou responder todas as dúvidas. Antes de dizer tchau, eu quero te pedir uma coisinha. Para você compartilhar essa aula com as pessoas que você conhece, pessoas que gostam de gelatos e também comentar o que você achou da aula. É muito importante esse comentário para mim. Convide seus familiares, amigos para assistir junto com você a próxima aula. Então vai lá e compartilha, porque quem compartilha multiplica. Eu te espero amanhã às 7 horas da manhã. Tchau. Eu peguei, inclusive, eu ia falar, estava quase esquecendo, eu peguei uma receita sua de banana. Eu sou meio incrédulo, sabe? Eu tenho que experimentar, porque se você falar para mim, sorvete de tal coisa, na minha cabeça já vem, não vai ficar bom. Eu também E aí eu assim. peguei aquele de banana, eu comi quase todo o teste sozinho. Ficou bom. A hora que a minha esposa foi procurar para experimentar, não tinha mais. E aí a Neia pegou essa receita de banana e pôs doce de leite. Nossa. E a banana flambada. E ficou incrível, ficou Que incrível. delícia.
sorveteria, elas ficam comparando, né? Falar, não, mamãe, mas não é igual do que nós. Elas mesmas ficam comparando Sim, com o que você faz aí na sua casa com o da gelateria. sim. Eu tenho uma de 10 anos, ela esse dia eu levei ela pra sorvete, ela tomou, eu falei assim, tava gostoso, filha? Ela falou, sim, tava, mas da mamãe é melhor. Nossa, que delícia. Poxa, ouvir isso deve ser gostoso demais, né? Bem bom mesmo. Então, assim, é isso que eu quero ouvir, igual quando eu levei para as meninas na reunião, né? Elas elogiaram, gostaram, então isso é interessante. Você fala, não, eu tô no caminho certo. Eu sempre gostei de gelato, experimentei uma visita à Itália, o gelato italiano. Aí ano passado abriram essas gelaterias aqui no Rio, que eu experimentei e gostei bastante. Aí no final de semana eu tava almoçando com a minha esposa num shopping, e a minha filha também adora gelato. Eu falei, pô, vamos ali pra gente experimentar só para poder comparar, porque a gente já tinha experimentado antes de fazer o gelato em casa, mas não tínhamos experimentado depois. E a gente queria saber como é que ficava essa comparação. E, para minha surpresa, o gelato feito em casa tá bem mais saboroso do que o gelato da gelateria. Eu consegui perceber algumas características, tipo, a viscosidade estava legal, mas comia, ele se desfazia na boca e não tinha um retrogosto como o pistache de casa. Deu para perceber que ele tinha alguns cristalzinhos de gelo um pouquinho maiores. Me deu a impressão de que, de repente, a receita tinha um pouquinho de água também. Parece que pelo sabor ou pelos cristalzinhos de gelo, aí a gente fica comparando umas características assim. Mas sim, fiquei bem satisfeito em saber que em casa a gente está produzindo um gelato de muita qualidade, muito saboroso. Ganhando da gelateria aí, que é famosa na Roma e todo mundo adora. O de chocolate, cara, a gente provou hoje, na hora do almoço. Absurdamente bom, cara. Gosto, essas coisas assim, ficou nível de gelateria. Falando de boa mesmo, sabe? A gente é bem crítico. Cara, a cremosidade, a textura, assim, a volta da espátula, assim, cara, sensacional. Sensacional. 100% satisfeito aí com os meus 2 primeiros gelatos. Que a gente também ainda tá fazendo, tipo degustação. A pessoa vem, né? A gente tem os potes aqui próprios pra gente já oferecer, e a pessoa vai experimentar os sabores. Então, aí chegou uma moça aqui, não, ela ligou, pediu uns sabores. Domingo. No domingo. Vários sabores, acho que uns 3 ou 4 potes. Na segunda noite ela já voltou e já comprou mais. Ontem ela veio e já comprou 6 potes de novo. Poxa. E aí a gente escutou o que a gente quer escutar de todo mundo, né? Até agora eu não sei, não consigo falar de qual eu gostei mais. Que bacana! Eu nunca imaginava eu fazer sorvete, gelato. Eu achava muito complicado, eu achava que era uma coisa assim, fora do meu alcance. E eu tinha isso, uma vontade de aprender, mas eu achava impossível, de coração. E eu te conheci na internet. Eu via que era algo que estava dentro da minha possibilidade. Daí não vi a hora de começar a testar. Fui testando, errei bastante no começo. Começou a dar conta, ficou muito bom. O de pistache ficou perfeito. Ficou melhor do que a gente comprava aqui no shopping. Ficou uma delícia. Eu estou fazendo uns 9 sabores.